Bom dia a todas e todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimento. Bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Hoje, segunda-feira, a gente já sabe que segunda-feira aqui no ICL Mercado é quase que nem horóscopo. A gente sempre faz aquela leitura de expectativa do mercado, mas ela sempre muda no final das contas. Então, a gente vai falar do quê? De termômetro da Bolsa, vamos falar do Focus, vamos dar um giro no fechamento da sexta-feira e eu vou cumprir a promessa para vocês de falar da pesquisa da indústria que saiu na semana passada. Mas antes de tudo isso, já vamos dar uma olhadinha na nossa agenda, porque ela está recheada, tem alguns pontos importantes e eu já vou passar isso para vocês. Então vamos lá. De manhã, já antes da abertura, saiu o balanço do BTG Pactual. E aqui, gente, a gente só está esperando fechar todos os balanços de setor financeiro para a gente passar para vocês. Porque assim, né, a gente já sabe que o lucro do banco, ele sempre aumenta, quase sempre aumenta. Porque tem dois grupos aqui no Brasil que sempre ganham, a banca e o banco. Então a gente vai trazer para vocês, quando a gente vai esse fechamento aí de setor financeiro, a gente vai trazer para vocês como é que ficou esse lucro, essa evolução do lucro do setor aí no Brasil. Mas seguindo na agenda, às 5 horas da manhã saiu o IPC de maio da primeira quadricemana, às 8 horas também aqui no Brasil, IGPM da primeira também prévia, né? Não é o IGPM final, é o IGPM quase uma prévia mesmo, um termômetro do IGPM que já é um termômetro, né? Então é uma primeira leitura, eu diria. Saiu também relatório Focus semanal. Esse a gente vai trazer hoje tintim por tintim para vocês. E às 9 horas o Fernando Haddad deu uma entrevista ao vivo hoje na TV UOL. Já temos alguns pontos importantes e se der tempo a gente conta para vocês como é que foi essa entrevista do Haddad. Mas ele falou bastante daquela questão do INSS, falou ali também alguns pontos em relação à política econômica aqui do Brasil. Então ele deu ali uma entrevista e alguns pontos já foram destacados aí, porque foi mais cedinho, né? Agora vamos seguir aqui, porque tem balanço pra caramba também na parte da tarde. A gente tem a Adriana Kugler, né, a diretora do FED, discursando num evento do Banco Central da Irlanda. Balança comercial semanal no Brasil, velha conhecida nossa, que é às 15, e reunião do Eurogrupo hoje durante o dia. Aí sim começam os balanços depois do fechamento, e hoje tem balanço importante. Então vamos lá, tem Hapvida, tem IRB, né, então a IRB aí vai soltar o seu balanço também, seu resultado, mas hoje tem um balanço muito esperado aí que está na próxima página, que é o balanço da Petrobras. Está todo mundo esperando o balanço da Petrobras e da Itaúsa, né? A Itaúsa é a holding que controla o Itaú. Como o Itaú teve um balanço muito positivo na sexta, também tem uma grande expectativa pelo balanço da Itaúsa. Tem resultado da Sabesp também, Telefônica Brasil e Edux hoje mais tarde. Então a gente tem uma série de balanços importantes que saem depois do fechamento e temos também balanço do BTG que já foi divulgado. Agora, antes da gente entrar no Focus, antes da gente ir para o termômetro, vamos dar bom dia para o Diego, que está lá na redação. Então, Diego, bom dia para você. Como é que você está? Passou bem o fim de semana? Como foi o fechamento de sexta, né? Como é que o mercado sextou na semana passada? Conta aí pra gente. Bom dia, Débora. Bom dia a toda a nossa audiência. Bom dia a nossa telespectadora fiel, que já chegou com uma pergunta muito interessante. Maria Helena disse que não está entendendo a taxação do Trump para as produções estrangeiras e perguntou se a gente está entendendo. Então, Débora, deixo essa pergunta aqui para você responder daqui a pouquinho. Bom dia para o Viola Ricardo, que já chegou com Vai Corinthians, uma bela segunda-feira. Vai Corinthians, bom dia, Ricardo. Bom dia para o Bad Dog, enfim, bom dia para toda a nossa audiência, um prazer estar aqui. Débora, passei o final de semana bem tranquilo, descansando, mas estou triste pra caramba que passou muito rápido, para ser sincero. Não sei se só eu tenho essa percepção. Mas, apesar do final de semana ter passado voando também tá a nossa Bolsa Brasileira, né? Voando, mas não tão alto também, né? O Ibovespa fechou a sexta-feira com uma alta de 0,21% aos 136.511,88 pontos, com um avanço de 279,98 pontos. Na semana, a Bolsa fechou com uma alta acumulada de 1,02%, sendo a quinta semana consecutiva no campo positivo. Já na seara corporativa, os nossos pesos pesados também tiveram um desempenho positivo. A Vale subiu 0,40% e a Petrobras, com o impulso do petróleo internacional,
valorizou 0,65%. Também em sequência consecutiva, o dólar caiu pela segunda vez. A moeda estadunidense caiu 0,11%, cotada a R$ 5,65. Agora, falando de destaques, o grande destaque da sexta-feira no Brasilzão foi o IPCA, Débora. O índice, divulgado pelo IBGE às 9 horas da manhã, da sexta-feira, fechou o mês de abril com uma alta de 0,43%, após uma alta de 0,56% em março, com um destaque específico para o grupo de alimentação e bebidas, que exerceu o maior impacto na inflação. Agora, já no exterior, o destaque fica para o Laranjinha e a sua cutucada na China, na véspera da reunião entre membros do governo dos Estados Unidos e da própria China, para tentar firmar um acordo ali em meio à guerra tarifária. Com isso, as bolsas dos Estados Unidos não se estaram muito felizes e fecharam, na sua maioria, no negativo. O Dow Jones caiu 0,33% no dia e 0,16% na semana. O S&P 500 desvalorizou 0,07% no dia e 0,27% na semana e, por sua vez, o Nasdaq ficou literalmente no 0 a 0. Caiu 0,49% na semana só. Débora? Então vamos lá, né? Vamos pegar esse gancho, já que a gente está falando de fechamento da semana passada, né? Como é que as bolsas caminharam aí na sexta-feira, o que impactou bastante, né, os mercados. Aqui no Brasil, eu já adianto para vocês, né? O mercado reagiu muito bem não só ao IPCA, o IPCA ainda dividiu bastante as opiniões, né? Ninguém tem uma opinião única ali em relação à leitura do IPCA, na verdade. O mercado está mais, inclusive, pessimista em relação à leitura do IPCA, usando ele de justificativa para poder manter a taxa de juros mais alta. Só que, ao mesmo tempo, a reunião do Copom ela foi muito bem recebida, né, e não espanta ninguém. E aí eu pergunto para vocês, né, conhece a Kendi? A quem diria que se você fizer a vontade do mercado, ele fica mais calminho? Pois é. Então, não a ata, né, porque a ata vai ser essa semana, mas a reunião do Copom, ela foi muito bem recebida, o comunicado foi muito bem recebido e o mercado começou a ter ali uma trégua nos juros futuros, no mercado de juros. Isso deu um bom impulso aqui para a nossa bolsa, isso deu um impulso também ali para as empresas mais sensíveis, mais cíclicas, que a gente chama. Empresas cíclicas são aquelas que têm uma sensibilidade maior a ciclos econômicos. Então, essas empresas, elas levaram o Ibovespa para frente. A gente teve o Itaú também com o seu resultado de lucro maior do que o trimestre do ano passado. Isso também deu um bom empurrão para a Bolsa, e o setor financeiro, que tem um peso bastante grande, também ajudou com isso. E a gente ainda teve um dia não negativo para as commodities, porque também as commodities têm um peso grande e se as commodities não estivessem bem, essa alta seria muito limitada ou até a gente poderia adentrar o terreno negativo. Não foi o que aconteceu. A gente teve um movimento otimista vindo de várias frentes e também lá de fora não teve nenhum ponto nessa guerra, nessa tensão comercial que pudesse fazer com que a Bolsa fosse ali para o terreno negativo. Então, um dia mais positivo na sexta, não tão positivo quanto na quinta, mas não dá para subir sempre naquela magnitude. Foi um dia que nem teve tantos ajustes assim, mas um dia positivo. E aí a gente vem para a semana, né? O que o mercado estava esperando na semana passada, a gente já faz esse termômetro aqui da Bolsa para essa semana também. Como eu falei, hoje o programa está quase horóscopo. Então vamos lá, vamos ver aqui como é que está o termômetro da Bolsa, que não é esse termômetro, esse é o Focus, esse é o próximo termômetro, esse é o próximo horóscopo, esse é o outro signo. A gente vai ver agora o termômetro da Bolsa, né? Então a gente tem aí na semana passada os agentes do mercado que respondem à pesquisa sobre o que eles acham que vai acontecer na semana seguinte na Bolsa. 42,86% deles falava que a Bolsa ia subir. Então, acreditava que a Bolsa ia ter um desempenho mais positivo e que ela ia ficar ali e fechar a semana no azul. 28,57% acreditava que a Bolsa ia ficar no 0 a 0 ali, nem em alta nem em queda, mas orbitando a estabilidade. E 28,57% também acreditava que a Bolsa ia cair na semana e interromper a sequência aí positiva que a gente viu nas últimas semanas. O mercado estava majoritariamente aí otimista na semana passada. E eles realmente acertaram, olha, palmas aí, porque a Bolsa realmente subiu na semana passada, era uma semana até complicada, tinha IPCA,
tinha Copom, então uma semana com muitos desafios, mas o Ibovespa conseguiu também, assim como nós, ele também conseguiu vencer o desafio chamado semana, porque toda semana eu tenho um desafio que é vencer a semana. E o Ibovespa também conseguiu, olha só, ele subiu 1,02 e terminou a semana no positivo. Essa semana, aqueles respondentes ali que estavam achando que a bolsa ia ficar no 0 a 0, agora se dividiram melhor, né? Eles estão ou mais pessimistas ou mais otimistas. Então essa faixinha do 28,57% aí diminuiu para 16,67 e parte aí foi para o otimismo, acreditando, né, que a bolsa vai subir. 50% dos respondentes acredita que a bolsa vai subir e 33,33%, um volume menor aí, que a bolsa vai cair. Mas a gente teve essa divisão dos pessimistas e otimistas, quase se posicionando um pouco mais, acreditando que o Ibovespa vai descer do muro e ou vai subir ou vai cair, que ele não vai ficar ali orbitando 0 a 0. E essa semana também é uma semana bem importante. Sai dado de produção do comércio, né? Então sai a pesquisa mensal do comércio, a produção, eu ia falar produção industrial porque eu estou com ela na cabeça, mas sai pesquisa do comércio, sai pesquisa dos serviços, a gente tem uma série de indicadores fora do Brasil também muito importantes, tem a ata do Copom, que por mais que já tenha sido muito bem recebida, né, pode ainda ter algum impacto, então uma semana com indicadores bem importantes, mas mesmo assim o mercado acredita que a bolsa vai continuar nessa tendência positiva, vai ter ali, né, a continuidade dos seus ganhos, vai seguir nessa esteira e vai completar mais uma semana, segundo o mercado financeiro aqui, ou as projeções, a 6ª semana de alta consecutiva. Vamos ver se a gente consegue manter esse otimismo, a gente depende muito dos números que vão sair nessa semana. É uma semana importante também de inflação fora do Brasil, então tem o CPI nos Estados Unidos. Então vamos ver como é que fica o humor fora e dentro do Brasil, se a gente vai conseguir sustentar essa alta pela 6ª semana seguida, o que é também um desafio bem grande. Agora sim a gente vai voltar para a redação. Diego quase deu um spoiler aqui, né? Ele apareceu na tela. A gente está dando spoiler para você, porque agora a gente vai falar de Focus, que também é termômetro, né? Então o mercado está esperando o que aí para essa semana, né? Para esse ano, para o ano seguinte aí, que o mercado está esperando e projetando para a economia. Mas lembrando aqui que ele erra bastante. Vamos lá. Débora, antes, na verdade, de puxar o gancho do Focus, eu queria só esclarecer uma duvidazinha aqui de um membro da nossa audiência, o Classe F. Ele perguntou se ainda vai rolar a aula inédita com o Safatli de leitura do Capital e perguntou se tinha sido cancelada. Na verdade, não, a aula não foi cancelada, ela já está disponível na nossa plataforma para você assistir, tá? Só esclarecendo essa breve dúvida. Mas, agora, entrando no Focus, Débora saiu agorinha, às 8h25 da manhã, divulgado pelo nosso querido Banco Central, ou também não tão querido, né? Relatório Focus. Focus, para quem não sabe, é um resumão das projeções do mercado financeiro para os principais indicadores macroeconômicos, sendo eles inflação, medida pelo IPCA, a Selic, que é a taxa básica de juros da economia, câmbio, real para dólar e PIB. E o Focus dessa semana está bem parecido com o da semana passada, com uma diferença aqui e acolá, nada demais. As mudanças, nesse caso, vieram na inflação e no câmbio, com PIB e juros intactos. A projeção de inflação para esse ano e ano que vem novamente caiu, dessa vez para 5,51% em 2025 e 4,50% em 2026. O câmbio, por sua vez, teve a projeção alterada para 5,85 em 2025 e 5,90 em 2026. PIB e o Focus, como eu tinha dito, ficaram intactos. A projeção para o PIB de 2025 se mantém em 2% e para 2026 também se mantém em 1,7%. Já a taxa Selic está prevista para acabar esse ano em 14,75% e o ano que vem em 12,5%. Agora, Débora, queria que você explicasse para a gente o que está fazendo o mercado tão feliz, entre aspas, para reduzir as projeções de inflação e câmbio assim. Vamos entender isso aí, tá? Então vamos ver o que, né? A gente já viu aí as projeções, mas vamos entender o que leva e que história o Focus está querendo contar. Porque o Focus ele sempre tenta contar uma história para a gente, ele tem uma lógica aqui, né? Então quando a gente vê projeção de IPCA, por exemplo, caindo, o mercado acredita, né, que os preços eles vão continuar pressionados a ponto de ficar acima da meta nesse ano, ou acima do teto da meta nesse ano, mas ele vem reduzindo essas projeções, né? Conforme a gente tem visto aí os focos saindo, semana após semana, vários relatórios diminuindo a inflação, isso acontece por alguns motivos, tá?
E acho que o principal deles, que eu queria trazer aqui para vocês, é o mercado um pouco mais confiante na condução de política monetária do Banco Central. A gente tinha um mercado financeiro muito desconfiado da presidência do Gabriel Galípolo. Eu contei isso para vocês na semana passada, depois do comunicado, depois da super quarta, e que parece que teve uma mudança de direcionamento. O Galípolo está acenando um pouco mais para o mercado financeiro, não que ele não estivesse antes, porque ele, antes da presidência, ele já estava acenando bastante para o mercado, mas parece que isso deu uma intensificada nesses últimos dias. Em algumas reuniões, em alguns eventos que a gente teve ali com o mercado financeiro, Banco Central, teve Haddad também com o mercado financeiro, a gente viu um alinhamento e um aceno um pouco maior. Então, o que é esse alinhamento e esse aceno um pouco maior? O Galípolo falou ali com todas as letras, e eu critiquei isso na sexta-feira, que ele é o responsável pelas altas da taxa Selic, e isso não era uma herança da presidência anterior. O que ele está querendo falar com isso para o mercado? Que recado ele está querendo dar para o mercado? E por isso que aqui, gente, eu e o William Deluca, a gente pode dar a mão e perder a voz juntos, porque eu também estou ficando rouca aqui no programa, porque a gente estava no mesmo show ontem. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, parênteses à parte. Por que é a bênção do mercado para o Copom? Porque o mercado, ele tinha essa desconfiança. E aí Galípolo começa a cada vez mais acenar e mostrar ali para o mercado que ele vai sim conduzir a política monetária da forma que o mercado espera. É a forma que a gente queria? Não. Mas é a forma que o mercado queria. Então, o que isso quer dizer? Quando ele fala que ele foi o responsável pelas altas da taxa Selic, ele está inclusive contradizendo ou indo contra uma parte do governo que falou que essas altas tinham sido pactuadas na presidência anterior. E aí, até tentando se esquivar um pouco de críticas. Mas o que o Galípolo está querendo falar? Olha como eu sou independente aqui. Por mais que o governo fale ali que é da presidência do Banco Central anterior, a minha independência, olha só, eu que subi Selic, eu que sou responsável por isso. Querendo dar um recado para o mercado de alinhamento aos interesses também do mercado financeiro. Quando ele fala isso, é esse recado que ele está dando. Ele está falando para o mercado, ele não está falando para mim, para você ou para qualquer outra pessoa que possa estar ouvindo. Ele está falando para o mercado financeiro, que responde também a isso no relatório Focus e nos juros futuros. E até tem uma pergunta muito boa aqui da audiência, eu vou tentar responder junto aqui com a minha explicação. Então ele mostra esse posicionamento e dá algumas, fala ali nas falas dele, alguns pontos, aborda alguns tópicos que também levam a isso. Por exemplo, a gente vai levar a inflação para a meta, essa é a prioridade. A inflação ela vai para a meta, a gente vai analisar ali os principais pontos macroeconômicos, mas vai levar essa inflação para a meta porque esse é o objetivo do Banco Central. Quando o Banco Central fala que o objetivo dele é levar a inflação para a meta, o mercado já liga a anteninha ali. Bom, ele está falando de condução de política monetária com juros. E ele, por mais que o Banco Central tenha outros compromissos, com questões econômicas, com indicadores econômicos, com a manutenção ali de algumas questões econômicas, nesse caso ele está priorizando a inflação para a meta. E o que o mercado entende com isso? Juros altos. Juros altos por um período maior, pelo menos. Não que vão ter novas altas, mas que os juros, pelo menos nesse patamar de 14,75, vai ficar por algum tempo. E aí o mercado vê que o Galípolo está comprometido com o combate da inflação, em tese, superficialmente, mas também está comprometido e alinhado com os interesses do mercado. E aí o mercado começa a dar a bênção para o Galípolo. Então, no começo, as expectativas ali da inflação, elas estavam bem ali voláteis, Elas mudavam muito, a gente viu algumas expectativas para a inflação, quando a gente abre o Focus a gente não sabe quem respondeu, mas quando a gente vê máxima, mínima, tinha expectativa de inflação lá nas alturas. Isso era um recado falando, olha, a gente não confia em você. A gente não acha que você vai levar a inflação para a meta, porque a gente não acha que você vai ser independente, porque a gente não acha que você vai ter esse compromisso do jeito que a gente espera com a inflação. Não é nem como, mas do jeito que se espera. E aí, o Galípolo, dando essas declarações, esses pronunciamentos, mostra que ele sim está alinhado também ao interesse do mercado e um grande aceno. E aí o mercado começa a responder. Se ele está alinhado, então agora a gente vai começar a baixar um pouco a projeção do IPCA,
A gente, inclusive, aceita 14,75 de juros, então sai de 15% para 14,75%. E o dólar aqui é outra história, né? O dólar, ele acaba sendo sempre ali mais projetado, perto do valor que está sendo negociado à vista, porque dólar é uma variável muito difícil de se prever. Então, o dólar está sempre ali orbitando um pouquinho acima do que ele está no à vista. Só que o dólar também impacta a inflação. E se o mercado acredita que o dólar vai cair, a inflação também, em tese, cairia um pouco por conta do dólar. E por que o dólar também vai cair? Porque a Selic está tão alta que vai entrar um monte de recurso especulativo aqui para tentar ganhar nessa taxa de juros, que é a terceira maior do mundo. A gente está atrás da Rússia e da Turquia. A Rússia com uma série de sanções e a Turquia com uma inflação galopante. Então, entre as três opções, onde o recurso especulativo vai buscar ganho? Ele vai buscar ganho no Brasil. E aí entra dinheiro estrangeiro aqui, isso baixa o dólar e tem efeito na inflação. Então, a gente tem dois pontos aqui. Esse que tem sim uma ligação, né, dentro do que o mercado vê como possibilidade, e a gente ainda tem essa bênção aí do mercado para o Galípolo, que agora que ele começou a falar um pouco mais a língua e deu mais acenos para o mercado financeiro, o mercado está mais calmo, e aí sim joga um pouco a expectativa da inflação para baixo e fala, a gente aceita 14,75 até o fim desse ano, pelo menos na mediana. Caso isso mude, a pressão vai aparecer no Focus, mas aqui é um recado. A gente nunca pode esquecer que o Focus também é uma forma de dar recado e fazer pressão. E aqui ele está falando, olha, agora que as coisas estão um pouco mais calmas, a gente aceita essa taxa até o fim do ano. É isso que o Focus está querendo contar para a gente. Agora, o que a produção industrial contou para a gente, hein, Diego? Teve mudança aí na produção industrial na semana passada. Vamos tentar falar isso rapidinho aí, só para não ficar devendo o pessoal em casa. Débora, sobre a produção industrial. A produção industrial brasileira deu um passo mais firme em março de 2025. A indústria cresceu 1,2% em relação a fevereiro, já com os ajustes sazonais feitos, levando em conta as diferenças de calendário e outros detalhes técnicos. Foi a maior variação desde junho de 2024. E se a gente comparar com março do ano passado, aí o avanço foi de 3,1%. O setor industrial ganhou fôlego, mas está longe de ser uma arrancada espetacular. Ainda assim, no cenário atual, é um resultado que chama atenção. Débora? Vamos lá, vamos entender o que aconteceu aí nessa produção industrial, né? Essa alta de 1,2%, até surpreendente, né? Chocante essa alta aí, porque não era o que se esperava. E realmente não era o que se esperava, justamente porque a gente tem uma taxa Selic muito alta. Mas aqui tem alguns pontos que já começam a chamar a atenção. Primeiro, que a produção industrial ela não foi homogênea. Ela foi bastante desigual entre alguns setores, entre alguns ramos industriais, principalmente quando a gente olha ali grandes categorias também. Então, ela não foi uma produção industrial homogênea, assim como também não foi no mês passado. Alguns setores puxaram muito a indústria e outros ainda estão patinando. Então, a gente já tem essa desigualdade entre os setores. Mas mais que isso, né, esse mês de março, né, que é o que a gente está olhando aí na produção industrial, vem depois de fevereiro, que é um mês que tem alguns setores da indústria que tem feriados, que diminuem a produção, inclusive, que tem menos dias úteis, já, né, fevereiro já é um mês menor, mas com menos dias úteis também contando aí com esse impacto na produção industrial. E aí, em março, essa produção retoma quase ali a todo vapor. Então, por exemplo, um setor que aconteceu isso no mês passado, sofreu ali por uma pausa na produção e agora volta, e aí com a base de comparação é muito ruim, no mensal ele tem um salto, é o setor farmacêutico. Então, esse é um exemplo que a gente pode pegar aí dessa contagem de dias desfavorável de fevereiro, que acaba compensando no mês de março, e aí sim, no mês a mês, a gente vê esse salto de alguns ramos. Mas já vamos passar aqui para os ramos, até para a gente entender quem que puxou a produção industrial, e aí nem vou perder muito tempo ali com a variação mensal, com a variação anual, porque isso já foi dito para vocês. Então vamos lá. Na variação mensal, os alimentos caíram, mas ainda no acumulado estão no positivo, bem ali perto do zero, mas estão no positivo. Um ponto que eu acho que vale a pena chamar a atenção, os produtos farmacêuticos, como eu estava dizendo, tiveram uma alta muito expressiva, justamente porque saem de uma base de comparação ruim no mês passado. E esse é um setor que sofre com essa mudança aí de dias e pausa na produção. O setor de metalurgia, destaque negativo aí,
Esse sim acende um alerta, né, porque a gente vai explicar daqui a pouquinho, se der tempo, nas grandes categorias. Eu vou aproveitar para explicar os dois juntos. Agora, móveis. Né, se a gente pegar aqui máquinas e equipamentos, móveis e veículos, tiveram uma alta bastante grande no mês de março. E isso é até surpreendente porque são setores que normalmente sofrem com a taxa de juros, porque são setores que dependem de crédito para vender. E ninguém quer formar estoque, porque a produção industrial acontece, se forma um estoque ali, se você não desova esse estoque, se as empresas não compram esse estoque que foi formado ali nos itens industriais, a indústria vai começar a desacelerar. Mas não é o que está mostrando aqui a produção de março. Então, tem alguns pontos, né, que chamaram bastante a atenção, justamente por serem ramos e atividades mais ligadas à taxa de juros e que, por mais que a gente tenha essa taxa de juros alta, dificuldade do crédito e todos esses pontos que normalmente vão afetar esses setores, eles conseguiram ter uma produção maior. Então, ainda há uma expectativa que tenha demanda por esses produtos, porque senão não ia ter produção industrial. Né? Se não vai ter demanda, quem que vai produzir para ficar lá parado? Não vai. Então, provavelmente já tem ali esse destino. Agora, quando a gente olha as grandes categorias, e era aqui que eu queria chegar, a gente consegue ver o que eu estava falando da metalurgia, porque a metalurgia ela também é um termômetro, né? Um termômetro ali de um bem que é usado normalmente na fabricação de outros bens ou em infraestrutura, então ela acaba sendo um termômetro para o restante. Vamos passar aí para as grandes categorias, para o pessoal de casa acompanhar aqui o que eu estou falando, porque os bens de capital, o que são bens de capital? São bens que produzem outros bens. Por mais que eles estejam com acumulado em 12 meses positivo, ainda e bem positivo, né, 10,8, no mês eles caíram, e caíram junto com a metalurgia. E aí o que isso mostra para a gente? Que provavelmente a parte de investimento da produção industrial, então bens que vão produzir outros bens para continuar essa produção industrial crescendo, já começa a ter um pé no freio. E aí a gente pode ter essa desaceleração no médio prazo, médio e longo prazo. A indústria geral, como a gente já falou, subiu 1,2%. Os bens de consumo, né, aqueles bens consumidos ali, né, dia a dia, mas do nosso cotidiano, subiram 3,2%. Entre os bens de consumo, os duráveis subiram 3,8%, também aqui um ponto importante, porque bens duráveis normalmente são mais dependentes de crédito também, então bem durável... Exemplo aqui, televisão, geladeira, né, são esses bens mais caros também. E eles continuaram com uma produção grande nesse mês. E os consumos semiduráveis e não duráveis, que são esses sim do mais do dia a dia, eles também subiram 2,4%. Os intermediários, que fazem parte às vezes da cadeia, né, do intermédio ali da cadeia dos outros bens, subiu 0,3% só. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é para o bens de capital, que caiu, então bens que produzem outros bens. Para continuar essa alta da indústria, começou já a desacelerar e a metalurgia também, acendendo um sinal de alerta para os próximos meses. Mas ainda, no curto prazo, a produção industrial está respondendo do jeito que dá. Mas a gente nunca pode esquecer que a gente veio de vários meses de estagnação ou de queda da indústria. E isso também pesa quando a gente vai fazer a avaliação mensal, porque a base de comparação também é baixa. Mas aqui o recado que eu queria dar é esse, principalmente aqui em relação à produção industrial, produção desigual e alerta aí nos bens de capital e metalurgia. E outro recado que eu quero dar para vocês é para vocês se inscreverem aí pelo link do iclmercado.com.br para assistir a aula da segunda turma da nossa pós com o Gessé Souza, e a aula vai ser Porque as Elites Odeiam o Povo Brasileiro, uma aula magna, então a aula que vai abrir essa segunda turma da pós, que vai ser aberta para todo mundo, desde que você se inscreva para conseguir o seu link de acesso. Então entra aí em iclmercado.com.br para garantir sua vaga, falta só 3 dias, então daqui a pouquinho você já vai conseguir essa aula que é na quinta às 8 horas, estou falando aí de alta da indústria, alta daqui, alta dali, alta da bolsa, e aí a gente fala essas coisas, né? Mas essa aula imperdível aí na quinta às 8 horas. E agora também o que está imperdível é o Rolê ICL, que fica na sequência aí com vocês. Então, na esteira do mercado já tem rolê. Não tem jeito melhor de começar segunda-feira com o William Deluca e Guga Noblat, mais que excelente companhia. E a gente volta amanhã para trazer os principais assuntos que mexem com o seu bolso, com a nossa bolsa e com as nossas vidas. Um beijão e até lá, pessoal. Aí, se liga nessa que eu vou te contar. A maior parte das pessoas que vem nas minhas redes sociais
me criticar, dando um monte de aula sobre como é que o Brasil tinha que ser e falando mal do povo trabalhador, dizendo que o povinho do Brasil não vale nada. Quando eu entro no perfil dos caras, sabe onde é que os caras moram? Em Miami, em Portugal, em outros países. Não moram no Brasil. E adoram falar mal do povo brasileiro. De onde vem esse ódio da elite brasileira em relação ao povo? Esse é o tema da aula inaugural da nova turma de pós-graduação do ICL junto com a FESP São Paulo. E quem vai nos dar essa aula vai ser Gessé Souza, um dos maiores sociólogos do Brasil. No dia 15 de maio, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, se inscreve agora e vamos junto participar dessa aula tão importante.